No início, você não percebe, pensa que é apenas insegurança, diz a si mesmo que está a ser mesquinho, que o passado deve ficar no passado. Mas então, uma noite, você vê. Os olhos dela iluminam-se de uma forma que nunca se iluminaram consigo, nem agora, nem nos anos em que estiveram juntos. E você sabe, sem que ninguém precise de o dizer, que aquele brilho foi dado livremente a outra pessoa, muito antes de você aparecer. É aí que começa a queima lenta. Isto não é ciúme. O ciúme teme perder algo que já se tem. Isto é algo muito mais brutal. É a consciência visceral de que você nunca o teve para começar. Ela vai rir, tocar no seu rosto e insistir que o passado não tem poder sobre si agora. Mas o seu corpo sabe, os seus instintos sabem, e eles sussurram a verdade. A versão mais profunda, mais desprotegida e mais inebriante dela foi gasta com outra pessoa, e foi gasta sem o preço que você teve de pagar. Nietzsche escreveu uma vez: a memória diz, eu fiz aquilo. O orgulho responde, eu não poderia ter feito aquilo. Esse é o tormento de conhecer a história dela. Você é forçado a medir-se com um homem que nunca conheceu, mas que já ressente, porque, quer ela admita ou não, as suas experiências passadas vivem nela como fantasmas, estão gravadas no seu sistema nervoso, moldando a forma como ela reage, a forma como se retrai, a forma como se entrega. Os homens não falam sobre isso porque os faz parecer inseguros. As mulheres não o admitem porque as faz parecer desonestas. Mas aqui está a realidade. Quando você conhece uma mulher, não a está a conhecer no ponto zero, está só a conhecê-la depois de uma longa sequência de escolhas, cada uma deixando uma marca, cada uma redistribuindo a sua capacidade para o amor, a confiança, a lealdade e o entusiasmo. A tragédia, os homens que vieram antes de si podem ter tido a versão mais pura dela, sem nenhum dos compromissos que você assume hoje. Eles beberam o vinho antes de a garrafa ser arrolhada. Você fica com o fundo, fingindo que o sabor é o mesmo, e é por isso que parece um roubo. Não porque você acredite num antiquado teste de pureza, mas porque sente que algo inestimável foi levado, algo que não pode ser devolvido. Você não perdeu para outro homem no presente. Você perdeu para ele há anos, num capítulo que nunca poderá reescrever. O passado de uma mulher não é apenas uma lista de eventos. É um arquivo vivo de impressões emocionais. Cada homem, antes de si, deixou impressões digitais, algumas suaves e esquecíveis, outras queimadas na pele dela, como marcas a ferro. Quando você sente o peso disso, não é paranoia. É o reconhecimento humano de que a intimidade muda as pessoas permanentemente. Podemos fingir que o sexo é apenas um ato físico, mas todas as culturas antigas, todos os grandes filósofos e todas as tradições religiosas sabiam o contrário. Eles entendiam que a fusão de corpos é a fusão de memórias. Não apenas satisfaz o desejo, molda-o. Schopenhauer observou uma vez: todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão, pelos limites do mundo. Quando você olha para ela e acredita que a encontrou no auge, pode estar a vê-la através das lentes estreitas da sua própria esperança. Mas o mundo dela, o seu campo de visão, já foi alargado, ou talvez estreitado por outros. Se ela entregou o seu fogo a alguém imprudente, alguém que ela sabia ser temporário, então aprendeu a comprimir a sua chama quando confrontada com a permanência. É por isso que tantos homens se sentem roubados. Eles encontram-na quando ela já racionou o seu calor. Os homens sentem essa perda intuitivamente. Não se trata de pureza, trata-se de contraste. Ela pode amá-lo, pode escolhê-lo, mas não pode desexperienciar a forma como um dia se entregou sem hesitação. Essa versão não filtrada dela já não existe, pelo menos não para si.
Você recebe-a depois de os tratados terem sido assinados, depois de as fronteiras terem sido traçadas, depois de a guerra dentro dela ter terminado. E o que resta é uma mulher que negocia a intimidade em vez de se render a ela. Desta forma, o passado dela não é apenas história, é uma transação para a qual você nunca foi convidado, mas pela qual ainda está a pagar a conta. Você paga em compromisso, em paciência, em lealdade, mas o homem, antes de si, ele não pagou com nada além de charme e proximidade e, em troca, recebeu a parte dela que lhe parece mais insubstituível. É por isso que parece um roubo. É um roubo, só que sem a cena do crime, e talvez seja isso que o torna pior. Se ela lhe tivesse roubado algo físico, você poderia confrontá-la. Haveria provas. Mas quando o que é roubado é a intensidade emocional, a novidade sexual e a parte dela que podia ser movida a agir sem cálculo, você fica a perseguir sombras. Não pode exigi-lo de volta, não pode acusá-la sem ser chamado de inseguro. Você simplesmente vive com conhecimento de que aquilo que mais valoriza é agora apenas uma memória que ela um dia deu a outra pessoa. O que você está a sentir é mais antigo que a linguagem. Não é uma fixação masculina moderna criada por filmes ou redes sociais. Está enterrado nas partes mais antigas do cérebro. Durante milhares de anos, a sobrevivência de um homem, a sua linhagem, o seu próprio lugar na tribo dependiam de uma coisa: certeza. A certeza de que os filhos que criava eram seus. A certeza de que os seus recursos não seriam usados para nutrir a prole de outro homem. Este instinto não desapareceu com a invenção do controlo de natalidade ou das aplicações de encontros. Ele vive em cada homem que já ficou acordado a perguntar-se por que o passado dela parece mais pesado que o seu presente. A biologia não se importa com a justiça. Não quer saber se ela é uma pessoa diferente agora. Apenas sabe que a sua lealdade mais profunda, a sua paixão mais crua, já foi provada por outro homem, e o seu corpo lê isso como uma perda. É a mesma razão pela qual os homens antigos guardavam ferozmente as suas esposas, e a mesma razão pela qual a traição sempre foi considerada um dos maiores crimes contra um homem. Não se trata apenas de posse, trata-se do roubo de um vínculo exclusivo que nunca pode ser reforjado uma vez quebrado. Marco Aurélio escreveu uma vez: Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas aqui reside a cruel ironia. A mente pode tentar racionalizar o passado dela, mas o corpo lembra-se da sua própria lógica. Você pode dizer a si mesmo que não importa, mas uma amargura silenciosa infiltra-se de qualquer maneira. Você dá por si a comparar, não conscientemente no início, mas em flashes, um olhar desconhecido nos olhos dela, uma história que ela conta com mais entusiasmo do que alguma vez lhe demonstrou, um tom de nostalgia que ela não consegue esconder completamente. E aqui está a verdade que a maioria dos homens não dirá em voz alta. Não se trata apenas do sexo, trata-se do significado por trás dele. Os homens sabem que a forma como uma mulher se entrega fisicamente é um espelho de como ela se sente emocionalmente. Se ela um dia se entregou sem hesitação, sem exigências, sem cálculo, e agora mede cada ato, pesa cada compromisso, então você está a viver com uma mulher que já gastou o seu eu não filtrado noutro lugar. Os filósofos chamaram a isso a tragédia dos retornos decrescentes. Você pode receber a lealdade dela, a sua bondade, até mesmo o seu amor, mas nunca mais receberá a emoção de ser o homem por quem ela quebra as próprias regras. Essa emoção foi dada, possivelmente, a alguém que nem se importou o suficiente para ficar. E agora você herda a versão guardada, medida e racional dela, enquanto paga o preço emocional e material que aquele homem imprudente nunca pagou. E isso corrói-o,
Não porque você queira controlá-la, não porque acredite que ela é propriedade, mas porque, algures lá no fundo, você sabe que o que foi tirado não pode ser devolvido e não consegue livrar-se da sensação de que a está a amar no rescaldo de um incêndio que outra pessoa pôde ver arder em toda a sua beleza. O valor para os homens sempre esteve ligado à raridade. Um diamante não é precioso porque brilha. O vidro pode fazer isso. É precioso porque é raro e porque nem todas as mãos o podem possuir. A mesma lógica não dita aplica-se à intimidade. Os homens não valorizam simplesmente o ato em si. Eles valorizam a exclusividade, o conhecimento de que o que lhes é dado não foi distribuído livremente antes. Quando essa ilusão é quebrada, algo fundamental desmorona. Nietzsche escreveu: Não valorizamos a coisa em si, mas o significado que lhe damos. Quando você pensa no passado dela, não está apenas a pensar em corpos e momentos, está a pensar em significado. Se ela deu o seu eu mais desinibido a outro homem, significa que, em algum momento da sua vida, outra pessoa deteve uma versão dela que você nunca tocará. Não porque você seja indigno, mas porque a vida se move numa só direção. E a paixão, uma vez derramada livremente, nunca retorna da mesma forma. O tempo não cura esta ferida para os homens. De certa forma, aprofunda-a. Você começa a notar o contraste gritante entre as histórias que ela conta sobre o seu passado e a realidade do seu presente. Ouve o riso na voz dela quando ela recorda algo imprudente, a facilidade com que descreve momentos de espontaneidade que agora evita. Ela dirá que amadureceu, que se tornou mais sábia, mas você não pode deixar de sentir que ela simplesmente se tornou mais cautelosa, guardando o seu eu mais selvagem para um tempo antes de você chegar. E é por isso que parece um roubo sem resolução. Você não pode punir o homem que levou essa parte dela. Ele não fez nada de ilegal. Você não pode pedir-lhe que restaure o que se foi. Não é algo que ela possa devolver. Você fica na estranha posição de amar uma mulher que está ao mesmo tempo aqui e noutro lugar, cujo corpo lhe pertence, mas cuja história pertence a outra pessoa. Os antigos estoicos chamariam a isto uma batalha com a própria natureza da realidade. Epicteto ensinou que a liberdade é o único objetivo digno na vida. É conquistada ignorando as coisas que estão além do nosso controlo. Mas o que acontece quando o que está além do seu controlo é a própria coisa que define o seu sentido de proximidade? Como ignorar o conhecimento de que as páginas mais apaixonadas de uma história foram escritas com a caligrafia de outro homem? É aqui que o roubo se torna tortura psicológica, porque, ao contrário de um bem roubado, você não o pode substituir. Pode apenas viver com a consciência de que está a investir em algo que já deu os seus retornos mais inebriantes a alguém que nunca os mereceu. E não importa quão forte você seja, não importa o quanto racionalize, haverá sempre uma voz silenciosa que sussurra: Você é o homem que veio depois. Quando um homem sente este tipo de roubo, algo dentro dele muda. Raramente é dramático, não é uma explosão, é um recuo silencioso. Ele não bate com a porta, afasta-se lentamente dela. No início, ele ainda se entrega totalmente, ainda tenta ser o homem que a pode inspirar como outros um dia fizeram. Mas, a certa altura, percebe que está a perseguir um fantasma, está a competir com uma versão dela que já não existe, e cada tentativa de ressuscitá-la apenas o lembra de que ela se foi. Então, ele começa a racionar a sua própria paixão. Não é vingança, é sobrevivência. A mesma mente que um dia lhe disse para ignorar o passado, agora sussurra: protege-te. Não lhe dê hoje, não lhe des mais do que ela te pode dar. E é aqui que a filosofia se torna profecia. Kierkegaard escreveu uma vez:
O estado de ser mais doloroso é lembrar-se do futuro, particularmente daquele que nunca se terá. É exatamente isso que os homens nesta posição sentem. Eles lembram-se, antes mesmo de existir, de uma relação na qual poderiam tê-la tido pura, desprotegida e sem reservas. Mas esse futuro está morto antes de nascer, e quando você sabe que não pode ter algo de volta, o seu instinto é parar de o procurar. É por isso que tantos homens se tornam emocionalmente distantes sem sequer querer. Eles ainda se importam, ainda permanecem leais, mas o fogo é menor. Amam com cálculo em vez de abandono, beijam com hábito em vez de fome. Nem sequer percebem que o estão a fazer. Apenas sabem que o equilíbrio mudou, que agora vivem numa espécie de economia emocional silenciosa, onde a escassez é a lei. As mulheres muitas vezes interpretam mal isto como indiferença. Pensam que o homem perdeu o interesse, mas na verdade, ele está simplesmente a adaptar-se à realidade de que não é o primeiro a percorrer estes corredores e que as salas mais grandiosas já foram esvaziadas. Ele está a decorar o que resta, a torná-lo confortável, mas sabe que a fundação pertenceu um dia a outro arquiteto, e esse conhecimento muda tudo. A tragédia aqui não é apenas pessoal, é universal. Força os homens a confrontar uma das verdades mais duras sobre o amor. Você não pode possuir o auge da capacidade de paixão de outra pessoa se não chegou na hora certa. Nenhuma quantidade de esforço, lealdade ou sacrifício pode fazer o tempo andar para trás. E assim, o homem começa a amar de forma diferente, não porque queira, mas porque a filosofia lhe ensinou que nenhum homem pode construir a eternidade a partir do que já foi dado, numa única estação imprudente. O ego masculino não é simplesmente orgulho, é a arquitetura do sentido de valor de um homem. É construído com as pedras da conquista, do respeito e da crença de que o que ele preza é verdadeiramente seu. Quando um homem percebe que a versão mais irrestrita e não filtrada da sua mulher pertence a um passado que ele nunca tocou, isso atinge a própria fundação dessa arquitetura. Não se trata de propriedade no sentido grosseiro. Trata-se de ser aquele para quem ela reserva o seu melhor. Nietzsche avisou: aquele que se despreza ainda assim se respeita como alguém que despreza. Esse é o caminho perigoso que muitos homens percorrem quando confrontados com esta verdade. Eles podem desprezar-se por se importarem com o passado, desprezar-se por sentirem que perderam uma batalha que nunca lutaram, desprezar-se por pensarem menos dela, porque não podem dessaber o que sabem. E, no entanto, mesmo nesse desprezo, há uma espécie de respeito. Eles reconhecem o seu próprio anseio por exclusividade, pela emoção inigualável de ser o primeiro e o único. Alguns homens reconciliam-se com isto com o tempo. Dizem a si mesmos que o passado não importa se o presente é bom. Lembram-se da lealdade dela agora, do seu investimento agora, do seu cuidado agora. Mas para muitos, isto torna-se uma espécie de automedicação mental, um esforço constante para entorpecer a consciência de que estão a viver numa câmara de eco, onde o som mais alto e mais belo já foi feito. E não importa quão alto toquem as suas próprias notas, não conseguem abafar o que veio antes. Outros não se reconciliam de todo, carregam o roubo consigo como uma cicatriz escondida sob a roupa. Exteriormente, permanecem comprometidos, sorridentes, funcionais. Interiormente, nunca perdoam completamente. Nem a ela, nem ao homem que veio antes, nem a versão de si mesmos que não chegou mais cedo. Torna-se uma distância silenciosa e permanente, um abismo que nenhuma quantidade de afeto consegue atravessar. Filosoficamente, isto torna-se uma meditação sobre o tempo e a posse. Sêneca escreveu:
Estamos sempre a queixar-nos de que os nossos dias são poucos e a agir como se não tivessem fim. O mesmo é verdade para a paixão. Pensamos que é infinita, que podemos dá-la a muitos e ainda oferecê-la inteira àquele que escolhemos para sempre. Mas os homens sentem instintivamente que a paixão é finita, que dar a parte mais brilhante dela a outra pessoa é roubar ao futuro a sua luz mais nítida. E uma vez que acreditam que foram roubados, até o homem mais leal guardará silenciosamente a sua própria luz em troca. Chega um ponto em que um homem deve decidir o que fazer com este conhecimento. Alguns fingirão que não importa, enterrando-o sob as rotinas da vida diária, esperando que a repetição amorteça a dor. Outros tornar-se-ão amargos, carregando-o como uma arma secreta que nunca usarão, mas que manterão sempre no bolso, pronta para justificar cada momento frio, cada gesto contido. Mas os mais raros dos homens irão enfrentá-lo de frente, não para o conquistar, mas para o entender. A compreensão começa por aceitar que o tempo é o único ladrão que nunca se consegue apanhar. O passado dela não é uma caixa trancada que se pode arrombar e recuperar. É um rio que já levou os seus tesouros corrente abaixo. Ressentir a corrente é travar uma guerra contra a própria natureza. E aqui, a filosofia oferece uma estranha espécie de liberdade. Se não se pode recuperar o que se foi, pode-se pelo menos parar de tentar viver como se fosse possível. Camus escreveu: a liberdade não é mais do que uma oportunidade de ser melhor. Para alguns homens, isto significa escolher ficar, não na ignorância, mas em plena consciência. Permanecem porque o que ela oferece agora, embora diferente do que um dia te deu, ainda vale a pena ter. Deixam de pedir o seu eu passado e começam a lidar apenas com o seu eu presente, recusando-se a medir o hoje contra o ontem. Esta escolha não apaga o roubo, mas impede-os de viver à sombra dele. Outros irão embora, não por malícia, mas porque sabem que não conseguem amar sem a ilusão de serem aquele a quem ela se entregou mais livremente. Eles entendem os seus próprios limites e respeitam-se o suficiente para procurar um vínculo não manchado pela comparação. Isto também é uma decisão filosófica, não de punição, mas de preservação. Afastam-se não porque ela seja indigna, mas porque a ferida nunca fecharia verdadeiramente se ficassem. E depois, aos homens que se transformam completamente. Eles pegam na dor dessa perda e deixam-na remodelar a sua compreensão das relações, das mulheres e de si mesmos. Percebem que o que ansiavam não era apenas o passado dela, mas o sentimento de serem insubstituíveis. E então deixam de o procurar nos outros e começam a construí-lo dentro de si. Tornam-se o tipo de homem cujo valor está tão profundamente enraizado que nenhuma história, nem a dela, nem a de ninguém, lhes pode roubar a paz. Este é o caminho mais raro, porque requer matar a ilusão de controlo, desmantelar o desejo de exclusividade do ego e substituí-lo por algo que a maioria dos homens nunca encontra: o poder calmo da autossuficiência. Neste estado, o passado dela já não é um roubo, é simplesmente uma história que não lhe diz respeito, e essa talvez seja a única fuga real da prisão desta verdade. No final, esta não é uma história sobre ela. É uma história sobre si, sobre a forma como os homens carregam a ausência como uma sombra, sobre a forma como medimos o valor, não apenas no que temos, mas no que imaginamos que poderíamos ter tido. O passado dela é fixo. A sua reação a ele não é. E, no entanto, a maioria dos homens acorrentar-se-á a esse ponto fixo, arrastando-o por cada conversa, cada momento de intimidade, cada hora silenciosa, onde a dúvida pode sussurrar ao seu ouvido. A verdade brutal é que nenhuma mulher, por mais leal que seja hoje,
pode anular o facto de que outra pessoa a recebeu um dia sem os filtros, sem as condições, sem a cautela que ela agora carrega. É por isso que parece um roubo. Foi a entrega de si mesma em chama plena, e assim resta-lhe o brilho das brasas. Mas aqui reside a sua escolha. Irá passar a vida a tentar reacender um fogo que ela já não queima dessa maneira, ou aprenderá a aquecer-se no seu próprio calor? A filosofia oferece um aviso e um presente. O aviso é simples: se construir o seu valor em ser o máximo na vida dela, estará sempre à mercê do tempo. O presente é mais difícil de aceitar: se construir o seu valor tão alto que nenhuma comparação o possa tocar, o passado dela perde a força. Você deixa de pensar em termos de ser o tal e começa a viver como o homem, um homem que poderia ir embora a qualquer momento, não por despeito, mas por inabalável respeito próprio. Marco Aurélio escreveu: se algo externo o aflige, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação sobre ela. E esta você tem o poder de revogar a qualquer momento. Esse é o poder supremo que você tem sobre essa ferida, a capacidade de decidir que ela não é mais uma ferida, a habilidade de ver o passado dela como simplesmente isso, história. Não um roubo nem um veredito sobre o seu valor, mas um lembrete de que o seu valor nunca deveria ter sido construído sobre a pureza ou a paixão de outra pessoa. Homens que dominam isso não se tornam frios, eles se tornam ingovernáveis. Eles podem amar plenamente, sem o medo de perder algo que, para começo de conversa, nunca lhes pertenceu. Eles param de competir com fantasmas. E talvez o mais importante, param de entregar a sua paz a eventos que existiram muito antes de eles chegarem. Portanto, a cada homem que está ouvindo, se você se sente roubado, reconheça. Se não consegue viver com isso, vá embora. Se consegue, viva nos seus próprios termos, mas nunca, jamais permita que o passado de outra pessoa dite o tamanho da sua vida, porque o maior roubo não é o passado dela, são os anos que você desperdiçaria sentindo ressentimento por ele. Se isto o tocou profundamente, compartilhe. Se o fez pensar, curta. E se você conhece um homem que precisa ouvir isto, envie para ele. Inscreva-se, porque as conversas que ninguém mais terá com você são as que temos aqui. E apoie o canal através do link na descrição, porque a verdade merece ser defendida.